A eleição de Ailton foi uma fraude e essa eleição agora ele vai sofrer o que ele fez com o pastor Almeida. Já pensou? A lei da semeadura. O pessoal nem respeita. Ele está ainda na presidência, ele está administrando e o pessoal já está costurando o futuro dele. Até porque ele está podre de rico, né? Aí os pastores aí não querem nem saber de respeito nenhum a ele e diz assim, o importante é que quando ele morrer, que na verdade, Ailton, se você não renunciar logo, é capaz de você morrer. Aí vai ficar pior ainda, né, doutor Miguel? Era melhor você renunciar, esse novo pastor assumir. E agora eu pergunto, doutor Luiz Miguel, será, eu lhe faço uma pergunta aqui, será que esse pastor, que há uma conjectura que ele assuma, será que ele vai tentar resolver esse problema de pecado do pastor Ailton com relação à irmã Judite? O que é que o senhor acha? Olha... Ou vai prescrever esse pecado? Na igreja não prescreve pecado. Prescreve não. Manuel, é o seguinte, sendo uma substituição natural dessa forma, com eleição, eu acho que ele vai ter como se fosse o presidente de honra. A mesma coisa que fizeram com o pastor Zé Leôncio. Vai ser o presidente de honra, entendeu? Pois não. Vai ser o presidente de honra e, logicamente, ele vai ter todas as benesses, porque esse pastor que está articulando, ele vai também dar um lugar de destaque ao pastor Ailton. Ele vai deixar o pastor Ailton um patamar de... A mesma coisa de José Wellington, entendeu? José Wellington, pastor emérito. Né? Então, é uma situação que Preste vai estourar aí. Eu me antecipei e falei, mas essas coisas já estão flutuando nos bastidores, já estão se articulando na surdina. E eu lhe faço uma outra pergunta. Nas entranhas. Nas entranhas, né? Nos bastidores. Aí eu lhe faço uma segunda pergunta. E nós que fomos disciplinados, será que vamos ter oportunidade ou a gente vai continuar excluído? Olha, a perseguição, Emanuel, contra as pessoas que denunciam é muito grande, meu amigo. Mas a gente será que vai ter condição de voltar a ser membro? Não, eu acho. Tomar ceia. Eu né? acho que na nova gestão, na nova gestão, talvez se abra para essas pessoas voltarem a um convívio da igreja. Seria tão bom, né? Porque hoje muitas pessoas não querem mais voltar. É exato. Muitos que saíram para DCA, a Esperança, não querem mais voltar. Não tem nem mais sentido para isso. Não tem sentido porque você voltar é como se você voltasse para algo que você saiu, você repudiou e agora você retorna. Eu acho que perde o sentido, entendeu, Manuel? Mas no caso da gente que não foi nem para a DCA, isso é uma pergunta que eu faço ao senhor, e aqui, como o debate é livre, aí eu queria lhe perguntar o que é que o senhor pensa no caso. Porque aqui a gente no caso, eu parabenizo aos irmãos que estão na DCA, que estão no caso, Rede de Esperança, na Assembleia de Deus de Jordão, naquele outro missionário que tem uma igreja lá em Limoeiro, a sede em Limoeiro. Eu parabenizo todo mundo que saiu, porque ninguém vai ficar no pé, como diz assim, de um ditador. Mas aí, para aqueles que não foram para lugar nenhum, que ainda estão sofrendo, assim ficaram sem nenhuma igreja, o senhor acha que eles poderão voltar? O senhor acha isso seria interessante? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a igreja ela tem uma história, Emanuel, igreja centenária, a gente sabe disso. E eu tenho, desses 100 e poucos anos, eu devo ter uns 48 anos. Quer dizer, uma parte da minha vida eu vivi na Assembleia. E hoje eu vejo uma Assembleia totalmente desfigurada, totalmente descaracterizada daquela Assembleia que eu conheci. Inclusive tem uma historiadora que ela fez um livro sobre a Assembleia de Deus e ela diz claramente que ela, para ter alguma essência daquele culto da Assembleia de Deus, ela tem que ir para uma igrejinha bem distante dos centros, bem no interior, aquela igreja bem aquela rural. Eu entendo. Pronto, ela disse que vai para essas igrejas para sentir o culto como era antigamente, porque lá ainda se pratica esse culto dessa forma. Eu entendo. Nas grandes cidades, não. A igreja perdeu completamente. A doutrinação hoje é uma doutrinação da prosperidade, é uma doutrinação de regalias, luxo, riqueza,
riqueza, suntuosidade. Então, hoje, você vê desfile de moda na igreja, aquela coisa, cada um com seus carrões, aquela coisa toda. Então, esse deslumbre por aquela fantasia de igreja, isso aí faz a captação de muita gente incauta que vai lá e acha aquilo lindo, mas não sabe a essência do Espírito Santo, do pioneirismo, da história verdadeira. Não sabe. Tu tá entendendo? Não, isso aí fica distante. Eu queria até lhe parabenizar por essa leitura que o senhor acaba de fazer, porque isso é uma questão até que a gente usa podemos assim dizer, a gente vai usar o termo na antropologia e também na sociologia. Na antropologia, no sentido da convivência humana, não é, do comportamento humano diante de uma história, de como começou, isso é interessante. E aí, quando aquela raiz ela passa a ter um vínculo de forma totalmente diferente da sua história, as próprias pessoas, aí é parte do ponto de vista da convivência social, aí há uma tristeza muito grande e aí a procura por aqueles trabalhos de raiz. Exatamente, que tem muito isso ainda no interior. Os marcos antigos, né? Aqueles presbíteros antigão, que não sabem nem o português direito. Pro modo, exatamente. Mas tem Deus aquela batiza, essência, com o Espírito tem aquela Santo. essência, que hoje não, hoje na capital, nessas igrejas, nessas metrópoles, a gente perdeu essa essência. Hoje tem uma igreja que é mais desfile de moda, pessoal. E o senhor foi muito feliz quando o senhor identifica essa questão que a sociologia diz, porque, no caso, quando se trata nesse aspecto, aí existe, por exemplo, um público de 6 mil pessoas que vai ao templo central, aquele público ali, eles são desvirtuados pelo presidente da igreja, pelo fato de ele ser rico, aí passa a ter uma frequência de pessoas que querem também ter um padrão de vida alto, tem pessoas ali, não, eu vou comprar até um carro para poder ser visto. Então começa a imperar ali o farisaísmo. Exatamente. E a essência, isso acontece até na Igreja Católica, por exemplo, o Papa Francisco, quando ele assumiu a igreja, né, a Igreja Católica, e as pessoas começaram a ver o tipo de comportamento dele, por exemplo, não querer dormir lá no palácio, rejeitar algumas certas regalias. É interessante isso. E no caso do pastor Ailton é diferente. O pastor Leôncio não tinha segurança armado. Não tinha carro blindado. Andava até no carro dos presbíteros antigos. E aí, quando o pastor Ailton deu esse glamour do dinheiro dos pobres, e nessa riqueza toda, carro blindado, tudo, aí a frequência muda, as pessoas que passam ali já não desejam mais Jesus, deseja dinheiro. Aí começa a prosperidade. Essa sua abordagem é interessante, que existe uma matéria, teologia da prosperidade. Aí mesmo ele falando em humildade ali, mas aquilo é só retórica. Só retórica, é teatro. Aquilo que eu disse a você é teatro. Quando se encena uma peça, o Alto da Compadecida mesmo, é uma peça linda de Ariano Suassuna. É muito bom, eu já vi várias vezes. Aquela história, que ali tem um cunho de verdade ali, que você nem imagina. É a questão religiosa, a questão da corrupção no sistema religioso. É hoje que a gente vê. Hoje a gente viu na presidência passada a questão da simbiose da política com a igreja. Está entendendo? Você dizer que, olha, para se liberar verba, tem que se procurar o pastor da Assembleia de Deus. Só se libera com o pastor da Assembleia de Deus. Aí o pastor da Assembleia de Deus entra livre acesso no Palácio da Alvorada, com propina de ouro. Isso tudo da Assembleia de Deus. Agora, doutor Miguel, veja a situação. O senhor fala uma coisa tão importante que eu acho que em outro encontro eu queria que o senhor abrisse espaço. Na próxima semana, porque essa influência protestante no meio político é muito perigosa. Eu assim, confesso a você que assiste o Pode Expressar, esse assunto de política e igreja, isso não dá certo. Porque a gente caminha para o obscurantismo. Né? E isso não é bom. Quase que nós entrávamos para mais 4 anos de ditadura no sentido tanto político como da igreja evangélica.
Não é bom dar poder aos pastores, você que está nos ouvindo. O que o doutor Miguel aborda, e eu gostaria que o doutor Miguel abrisse um espaço aqui no Pode Expressar, para a gente discutir essa questão política e igreja, com mais assim, podemos dizer assim, um debate mais plural. Plural é muito importante, porque a gente sabe que a religião e a política trouxe muitas tragédias ao longo da história. Eu tive medo, tá entendendo? Eu confesso ao senhor que eu tive medo, nesse momento que a gente viveu anterior, próximo a essa eleição de outubro do ano passado, porque nós temos aí 30%, segundo pesquisa do IBGE, e esses 30% quase que muda a história para uma tragédia. É uma tragédia. Aí eu queria trabalhar isso com o senhor. Esses mesmos religiosos que apoiaram o ex-presidente, esses mesmos, depois sofreriam penalidades. Porque após estabelecer, como já estava tudo desenhado, uma ditadura, um golpe de Estado, o primeiro passo seria calar esses mesmos pastores que estavam ajudando. Foi o que Ailton fez. Tá entendendo? Quando ele ganhou a eleição, doutor Miguel, que eu estava lá, ele pegou os presbíteros antigos e os evangelistas mais idosos e rejeitou de lado, criou um novo grupo. Pronto. E criou uma ditadura na igreja. É aquilo, a igreja não precisa de política. Jesus foi preso exatamente por conta de política, que Jesus denunciava esses bandidos da época. Jesus atacava, parece até ironia, fariseu, saía quebrando, o pessoal usava o templo para enriquecimento, para comércio, e ele saiu arrebentando tudo exatamente por conta disso, porque a política não se coaduna com a religião. Entendeu? A religião é outra coisa totalmente diferente. Agora, quando você utiliza a religião para a política, dá sustentáculo a política, como hoje tem essa bancada evangélica que tem mais de 150 deputados. Isso é força demais, né, Manuel? É muita força. É muita força. Então, aí o que vai acontecer? Vai continuar a mamata da isenção tributária, vai continuar a mamata da locação. Se você é uma igreja, loca um imóvel, você não paga IPTU. Vê que absurdo. Quer dizer que você faz nenhum imposto. A entidade religiosa paga, Emanuel. IPVA, IPTU, ICD não, meu Deus. É o imposto de transmissão, ITBI, não paga ITBI. É muito bom. Não paga nada. Então esse pessoal navega, sabendo que ninguém vai contrapor. Então, essa é a realidade, a gente vai trazer isso em novo tempo aí. E agradeço muito aí ao pessoal que está nos assistindo. Peço que se inscrevam no canal e façam comentários. Ou negativo ou positivo, mas façam comentários. São bem-vindos. As críticas, elas são bem-vindas. Até mais a todos.